Neste vídeo eu vou te contar quais foram os 4 pilares que eu utilizei para conseguir fazer as 100 primeiras vendas na minha loja online de semijoias. Então se você começou ou vai começar uma loja online, fica nesse vídeo que com certeza esse conteúdo vai te ajudar. Eu quero ser extremamente realista com vocês, até para você conseguir ter um parâmetro real de alguém que começa um negócio pequeno dentro de casa para fazer uma renda extra, por exemplo. Então eu preciso te dizer que essas 100 primeiras vendas, elas não foram de um mês para o outro. Eu trouxe alguns dados aqui do meu negócio para você conseguir ter como parâmetro. Eu sei que você vê muita gente por aí falando sobre vendas e vendendo horrores, com aquela foto clássica da pessoa sentada no chão com um monte de sacolinha ou de caixa de envio atrás. E aí você fica pensando, como assim? Só eu que não consigo fazer esse tanto de venda? Como que ela consegue e eu não? Às vezes o momento do negócio é totalmente diferente. Às vezes a pessoa já começa investindo muito mais dinheiro do que você começou. Às vezes aquela pessoa ali, pra ela conseguir chegar naquele tanto de venda, ela já tá um tempo trabalhando nesse negócio. Ela se dedica muito àquele negócio. Com certeza tem coisas que essa pessoa tá fazendo que você não está fazendo. Então, para eu trazer algo um pouco mais realista para quem tá começando dentro de casa, no meu caso, a minha loja não é minha fonte de renda principal e não é o meu foco principal na minha vida. Então, a minha loja é uma rendinha extra que eu faço principalmente, na verdade, para conseguir me ajudar a produzir conteúdos aqui pro canal. Desses 3 anos que eu tenho a minha loja, não teve nenhum momento que de fato eu falei, eu vou focar só na minha loja nesse momento. Não existiu. Eu dedico uma pequeníssima parte do meu tempo para minha loja e aí talvez você se encaixe nisso e consiga fazer você enxergar talvez uma realidade mais próxima da sua. Então eu sei que tem muita seguidora minha, muitas alunas minhas que começam, mas elas são donas de casa, elas têm filhos, elas fazem faculdade ou elas trabalham CLT já fora, elas já têm outros empregos. Então assim, a loja geralmente não é o foco principal, como é o meu caso. Então, para fazer essas 100 primeiras vendas, eu levei 11 meses. Não foi muito rápido. Nos 3 primeiros meses, foram uma média de 14 vendas por mês, o que significa praticamente venda dia sim, dia não. Então, um dia vende, um dia não. E aí, para contextualizar também, na época que a gente começou a loja, eu tinha uma sócia e a gente começou super animada. Então, a gente produzia bastante conteúdo, a gente postava todo dia. A gente abriu a loja em outubro. E aí, a gente fez lançamento de produto em outubro, em novembro e em dezembro. Então, esses 3 primeiros meses, eu achei que a gente vendeu relativamente bem para quem tava começando do zero total. E começando pequenininho, investindo pouco dinheiro. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo quanto que a gente investiu na loja de semijoias no início, mas o nosso primeiro estoque tinham 30 produtos só, então nem que eu quisesse eu ia conseguir fazer muita venda com aquele estoque pequeno, né? Os 3 primeiros meses a gente se dedicou bastante, postou bastante, lançou produto novo todos os meses. Quando chegou em janeiro, depois ali do final do ano, a gente deu uma desanimada e a gente começou a sumir do Instagram. Algumas coisas aconteceram, né? Enfim, a gente teve alguns problemas pra resolver coisa pessoal. E aí a gente não lançou nada em janeiro, a gente sumiu do Instagram, já não postou quase nada. E resultado disso, janeiro foi um mês que a gente não vendeu. Então só pra você ter uma ideia que isso pode acontecer, principalmente pra quem tá no início, pra quem tá começando, não criou ainda uma marca consolidada, você depende muito de aparecer no Instagram, você depende muito da produção de conteúdo e a gente nunca fez tráfego pago. Então todo o resultado que eu tô contando aqui pra você foi tudo orgânico. Fevereiro a gente voltou a lançar produto, então a gente voltou a postar um pouco no Instagram de novo e aí voltaram as vendas a acontecer de novo. E por aí vai. Só pra você ter uma noção que quanto mais você se dedica, você tem mais chance de ter resultado. Quando você some, você não tem chance de ter resultado. Então isso é um fato que acontece mesmo. Então não adianta eu começar um negócio, simplesmente postar lá, ó, galera, abri uma loja aqui, beleza? Compra aí da minha loja. E eu subir e ficar esperando que as vendas vão acontecer automaticamente. Isso não existe. Você começou, você tem que se dedicar pra você conseguir ter resultado. Então, o primeiro pilar pra gente poder chegar nas 100 primeiras vendas foi o quê? Não precisa ter medo de vender para conhecidos. Eu vejo muita gente me perguntando, Isis, eu não consigo vender para desconhecido. Eu abri minha loja, mas só gente da minha família, só minhas amigas que compram. Não precisa ser desesperada no início da sua loja. No início da minha loja, logo que eu abri, no primeiro dia, as primeiras vendas que a gente fez na loja foi minha melhor amiga, minha mãe, minha ex-sogra, outra amiga minha. Eu não sei nem quantas vendas eu fiz para pessoas conhecidas para sair a primeira venda para uma pessoa que eu não conheço. Eu não fiz esse levantamento, mas eu tenho certeza que eu fiz muitas vendas, as primeiras principalmente para pessoas conhecidas que eu digo, pessoas que sabem quem eu sou, pessoas que estão ali no meu círculo de convivência, que são próximas a mim de alguma forma. É muito importante que você faça essas primeiras vendas, porque o início do seu negócio, você não vai ter
tudo redondinho se você tá começando pequeno. Então, se você tá começando com pouco investimento, como foi o meu caso, a gente começa ainda se adaptando, entendendo o negócio. A gente começa, às vezes, com uma embalagem que talvez não é a embalagem que a gente gostaria, mas é a embalagem que a gente pode naquele momento. E tudo vai se alinhando conforme o tempo vai passando. Então é importante que essas primeiras vendas aconteçam, mesmo que para pessoas conhecidas. Eu comemorava todas as vendas, até hoje comemoro qualquer venda que seja, não importa se é para alguém conhecido ou para alguém desconhecido, porque toda venda é importante. As primeiras vendas ali, principalmente para essas pessoas conhecidas, elas vão ser importantes para te trazer os primeiros feedbacks da sua loja, o que as pessoas estão achando. Então eu lembro que as primeiras vendas que eu fiz, a gente teve problema de alergia, teve cliente que teve alergia a um determinado fornecedor, eu tive alergia ao determinado fornecedor. Você imagina se eu já faço um tráfego pago, começo um negócio e vendo pro Brasil inteiro, faço um monte de venda pra ter um monte de problema. Imagina o trabalho pra resolver isso depois. Como eram pessoas conhecidas, foi mais fácil de conseguir resolver, de conseguir trocar, da gente entender qual era o problema, a gente conseguiu errar rápido pra corrigir rápido o problema. A gente conseguiu ter os primeiros feedbacks, a gente já foi melhorando logo em seguida. Embalagem, essas primeiras vendas também foram importantes pra trazer o primeiro caixa ali, pra trazer o primeiro dinheiro pro negócio, pra conta da loja, pra conta da empresa, e esse dinheiro ser reinvestido em novos produtos, em um novo estoque, em embalagens mais bonitas, enfim. Também é importante pra gente criar prova social, e prova social e feedback vira conteúdo, vira uma forma de passar confiança pra quem não te conhece também. Então, quando você mostra ali no Instagram que você tá vendendo, que já tem gente que comprou, que já tem gente que recebeu, que já tem gente que gostou, que já tem gente falando bem, isso ajuda a vender pra quem não te conhece, pra quem nunca ouviu falar do seu negócio ou de você ainda, entendeu? Então é importante essas primeiras vendas ali, vender pra pessoas conhecidas. Eu não faço distinção disso, pra mim venda é venda, não importa pra quem. E também é importante começar a criar o marketing boca a boca, porque se essas pessoas gostam do produto, gostam da experiência, então elas vão indicando a sua loja pra pessoas que elas conhecem. E olha a importância disso. Quantas vezes você for parar pra pensar, você não comprou algo porque uma amiga sua indicou aquela loja ou aquele produto ali? O poder da indicação de uma pessoa que a gente confia é muito forte, porque a gente passa automaticamente a confiar naquela marca ou naquela loja ali, mesmo que a gente não conheça. Olha que importante isso. Então não subestime o poder de vender para conhecidos no início, não tem problema nenhum com isso. Com o tempo você vai começar a vender para desconhecidos também. Segunda coisa que me ajudou, segundo pilar, foi ter um site. Sim, eu comecei desde o primeiro momento da minha loja. A inauguração da minha loja foi a abertura do site. Então eu não quis vender nenhum dia sem ter um site aberto. Então, como eu falei pra você, eu não tenho a minha loja como uma renda principal, não é o meu foco. A minha loja é uma renda extra. Eu não tenho tempo pra me dedicar à minha loja o tanto que eu gostaria, por exemplo. Eu gostaria de ter mais tempo pra me dedicar, mas eu não consigo. Então, justamente por ter muitas outras coisas, eu tenho outros trabalhos pra fazer, eu tenho coisas que realmente são minha renda principal e que pagam as minhas contas, então eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho minha casa pra cuidar, tenho, enfim, minha vida pessoal pra cuidar, e eu tenho pouco tempo pra me dedicar à minha loja. Então é muito importante pra mim, pra eu conseguir ter essa loja, eu precisava ter um site, para que eu não precisasse ficar disponível ali o dia inteiro atendendo o cliente. Eu não ia conseguir ter a loja se fosse assim. Então, ter um site é uma coisa que me facilita e me ajuda muito, porque o meu cliente consegue simplesmente entrar e comprar sem depender de mim, sem me mandar uma mensagem. Várias vendas que eu fiz no site, por exemplo, eu estaria fora de horário de atendimento. Se a pessoa me mandasse mensagem, eu só ia responder no outro dia. Ou talvez era final de semana, eu nem tava atendendo. Eu só ia respondendo na outra semana, na segunda-feira. Ter um site é muito importante. Até porque existem perfis diferentes de clientes. Então vai ter o cliente que é mais prático, que gosta de ir lá, entrar, comprar, não gosta de mandar mensagem pra ninguém. Se tiver que mandar mensagem no Instagram ou mandar mensagem no WhatsApp, ele já não vai querer mais. Eu sou essa cliente. E eu sei que tem muita gente que é como eu. E tem gente que às vezes só confia comprando em site, que nem confia de comprar em uma loja que só tem WhatsApp, por exemplo. Existe esse tipo de pessoa também. E eu sei que também tem o tipo de cliente que precisa de um atendimento, que às vezes quer tirar uma dúvida ali, que gosta de comprar falando com uma vendedora. Então é importante você ter canais diferentes de vendas, né? Se algum cliente quiser mandar mensagem pra tirar alguma dúvida ou pra perguntar ou pra comprar comigo, eu tenho WhatsApp de atendimento, mas a maioria das minhas vendas feitas sem precisar de mim, automaticamente pelo meu site. Então o meu vendedor é o meu site que fica lá bonitinho, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aqui no canal, inclusive, eu tenho
tenho vídeo, eu tenho tutorial mostrando como que eu fiz pra criar o meu site. Meu site foi criado na Nuvem Shop, é a plataforma que eu uso desde 2020, já vai fazer 6 anos que eu indico, e eu consegui pra vocês um link que garante 25% de desconto no seu primeiro pagamento. Então vou deixar esse link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado pra você se cadastrar, criar o seu site também, pra você também ter esse vendedor disponível pra você, enquanto você estiver se dedicando a outras coisas, tá? Que realmente importam pra você e pro seu negócio crescer, produção de conteúdo ou a outras atividades que você tiver na sua vida também, tá bom? O terceiro pilar pra conseguir fazer essas 100 primeiras vendas, que é o que vai fazer com que eu tenha mais vendas ainda, é a divulgação orgânica através da produção de conteúdo. Então aqui tá o maior erro de quem começa um negócio pequenininho, que não tem experiência, que nunca vendeu online, nunca teve uma loja online, e a pessoa começa, posta ali a foto dos produtos que tem pra vender, faz um catálogo ali no Instagram e depois fala: não tô conseguindo vender, não sei o que tá acontecendo. A pessoa não está produzindo conteúdo de forma estratégica, ela tá simplesmente jogando os produtos lá, sem gerar interesse, sem gerar conexão, algo que vai fazer com que você consiga criar um relacionamento com o público. Você não vai conseguir gerar desejo, porque o público tem que estar muito aquecido pra comprar só vendo uma foto de produto, e ela tem que confiar muito em você. E como ela vai confiar em você se ela não te conhece, não sabe quem é você, nunca viu essa loja na vida e só tem foto de produto ali, ela não sabe nem quem tá por trás dessa loja. Muitas vezes o seu perfil vai ficar com cara de perfil de golpe. Ela vai olhar e vai falar assim: ixi, não sei nem se essa loja é confiável. Dentro da produção de conteúdo, então, eu tenho 4 pontos de estratégia. A primeira é mostrar quem está por trás daquela marca, trazer conexão, trazer contexto pro negócio. Então, outro dia, uma seguidora mandou mensagem e falou: Isa, não tô conseguindo vender, não tô conseguindo ter engajamento nem nada. E eu entrei no perfil dela e só tinha produto, só tinha venda. Ela tentando vender a todo momento. Eu não sabia o nome dela, eu não sabia nada dela, eu não sabia qual era a personalidade dela, se ela era uma pessoa engraçada, se ela era uma pessoa séria, se ela era uma pessoa... Eu não sei nada dela. Porque ela não mostra, não tem esse ponto de contato, não tem um conteúdo ali pra mostrar isso. E não necessariamente tem que ser falando sobre ela, mas trazendo algo, trazendo uma opinião, trazendo ela falando sobre alguma coisa que vai gerar essa conexão, que vai fazer eu falar assim: nossa, gostei daquilo ali que ela falou, nossa, eu também penso daquela forma, nossa, eu também sou assim. Uma segunda estratégia são os vídeos de entretenimento, vídeos inspiracionais, que são aqueles vídeos que tendem a ter mais visualização, que pode acabar viralizando, que vai acabar trazendo mais gente pro seu perfil, mais seguidores, porque eles têm uma chance maior de ter um alcance maior. Esses vídeos são importantes para atrair pessoas novas, então você tem que estar sempre fazendo algum tipo de conteúdo assim para atrair gente nova pro seu perfil. Porque tem que lembrar que a gente tá numa rede social. A pessoa não entra ali no Instagram da vida para ela fazer uma compra. Ela entra para se entreter, para passar um tempo. E aí você tem que ter esse tipo de conteúdo também, né? Você consegue colocar ali o que você vende de uma forma às vezes indireta, não necessariamente falando do produto ou falando de venda, mas ele aparecendo de alguma forma naquele conteúdo, mas não é necessariamente para vender aquele conteúdo. Terceira estratégia também que eu utilizo na produção de conteúdo é falando dos benefícios dos produtos, principalmente nos stories. E você tem que falar sobre o seu produto, sobre o benefício daquele produto, você tem que explicar sobre aquele produto. Não é simplesmente jogar uma foto lá do produto e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Não vai gerar desejo. Outro dia, por exemplo, eu fiz uma venda porque eu fiz os stories falando de brincos grandes. Quais eram os brincos grandes que eu tinha na minha loja. Aí eu falei: olha, esse daqui é super leve, pra quem gosta de um brinco leve. Olha, esse daqui fica legal pra um rosto de tal formato, por causa disso, disso, daquilo. Então você explica ali quais são os benefícios daquele produto pra pessoa sentir um desejo de comprar. Fala assim: nossa, gostei, é isso que eu tava precisando, isso aqui que eu tava querendo. Eu consigo fazer isso nos stories principalmente, mas isso também pode ser feito no feed. No meu caso, tem uma quarta estratégia que eu também utilizo. Você vai ver que no meu perfil da minha loja eu não posto muito sobre vida pessoal, né? Eu não trago tanto sobre vida pessoal. Por quê? Porque eu já tenho um perfil pessoal, que na verdade é profissional também, mas que não é o da minha loja. É o perfil da Isis, né? Isis Lemos. Então eu tenho o perfil da Isis e tenho o perfil da minha loja Vitine. Como eu já tenho o meu perfil pessoal aberto, onde eu posto coisas sobre mim, para as pessoas me conhecerem, entenderem quem eu sou, da minha personalidade, o que eu gosto, o que eu acredito, o que eu concordo, o que eu não concordo, como que eu sou, para ela poder saber se ela vai se conectar comigo ou não, se ela vai gostar de mim ou não. Então eu já faço isso no meu perfil. E aí o meu perfil pessoal, ele dá um suporte
pro perfil da minha loja. Então eu não preciso ficar fazendo esses mesmos conteúdos no perfil da minha loja. Mas se eu não tivesse um perfil pessoal, eu faria isso também no perfil da minha loja. Então isso é importante de você entender, porque às vezes você tem um perfil que é travado, as pessoas não vão conseguir ver, que você não posta nada no perfil pessoal, você não usa ele com estratégia de ser a influenciadora da sua marca. Então não adianta. Então isso faz com que pessoas me conheçam no meu perfil pessoal, e aí quando eu mostro que eu tô com o acessório da minha marca, quando eu falo sobre a minha marca no meu perfil pessoal, a pessoa conhece a minha marca e ela se torna uma cliente porque ela já gosta de mim, ela já confia em mim, ela já criou um relacionamento comigo lá do meu perfil pessoal. O quarto pilar para eu conseguir fazer essas 100 vendas foi entender que a gente tem que vender de novo para as mesmas pessoas. A gente não pode ficar focando só em vender para pessoas novas, pessoas diferentes. Isso é importante também, mas vender para uma pessoa que já comprou, que já gostou, que já teve uma boa experiência, que já gostou do produto, que sabe que é confiável, é mais fácil do que vender para alguém que nunca te viu na vida, não sabe nem quem você é, se esse produto é bom, se não é, se vai chegar, se não vai. É muito mais fácil vender de novo para a mesma pessoa. Só que para isso acontecer, o que eu preciso? Trazer lançamento de produtos novos sempre, para conseguir vender de novo para as mesmas pessoas. A mesma pessoa, ela pode levar um tempo para comprar de novo. Dependendo do produto, pode levar muito tempo. Então, se você não lança nada novo para aquela pessoa que já sabe o que você tem, para ela poder falar: nossa, que legal isso aqui, que novidade, ai, que bonito, nossa, eu preciso disso. Se você não lançar, ela não vai voltar a comprar. Então, é importante a gente estar lançando produtos novos sempre, até para atender a perfis diferentes, né? Pessoas que tenham gostos diferentes ali também, pra gente conseguir agradar a mais pessoas. Esses 4 pilares, eles têm que estar funcionando simultaneamente, eles têm que estar acontecendo simultaneamente, porque é isso que vai gerar venda com frequência, tá? Esses 4 pilares, pra mim, foram os principais que eu precisava trazer pra você entender como que eu fiz essas 100 vendas e como que eu tô chegando nas 200 vendas também, porque isso nunca pode parar. É um trabalho constante ali, quando a gente abre um negócio, tem que ter isso em mente, porque se parar, o resultado também para junto. Então, se você chegou até aqui, comenta pra mim, rumo a 100 vendas. Quero saber quem chegou até o final desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like como forma de agradecimento pra gente fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e pra você também apoiar aqui o canal, pra eu entender que vocês gostam que eu traga esse tipo de conteúdo pra você. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!